Fala pessoal, bem-vindo ao primeiro episódio do Campeão Cast, certo? Meu nome é Igor, esse aqui é o meu sócio Eduardo, a gente é fundador da Tráfego Campeão, que é uma empresa de marketing e vendas focadas em loja de carro. Como a gente acompanha diversos clientes, né, a gente bate papo ali com várias lojas de carro e está gerando resultados aqui irados para as lojas de carro, principalmente de Fortaleza, a gente resolveu criar ali uma temporada de podcast para trazer diversos insights e dicas práticas mesmo para tu usar no dia a dia da tua loja de carro, beleza? Tanto voltadas para o marketing quanto para comercial. E aí, gostaria de te apresentar o Matheus, que é um dos nossos primeiros convidados, o primeiro convidado na realidade, né? E também foi nosso primeiro cliente. O Matheus é dono da Legacy Autos, eu vou passar a palavra para o Matheus se apresentar um pouco. Fala, cara, beleza? Um prazer enorme ser o primeiro convidado aqui de vocês da Campeão Cast, do meu parceiro aqui da Tráfego Campeão, que faz o tráfego lá da loja. E aqui é Matheus da Legacy Autos, já estamos há 8 anos no ramo, e é isso. Show, manda a bola. A primeira coisa que todo mundo aqui tem dúvida e queria também que tu explicasse um pouco mais como é que foi que começou a Legacy Autos, né? Até onde eu sei um pouquinho, tu era vendedor, mas eu queria que tu explicasse aí pra galera que tá acompanhando a gente, como é que tudo começou? Começou eu trabalhando numa empresa como vendedor. Inicialmente comecei com parte de financiamento, marketing digital também, fazia parte do Instagram. E com isso eu ouvi uma falha, talvez, não só na onde eu trabalhava, mas em várias lojas que eu pude perceber uma falha específica, meio que em comum. Talvez o atendimento, a qualidade do atendimento durante e no pós-venda principalmente. E foi aí que eu tentei criar uma diferença, ter um diferencial nisso. E foi a partir desse aí que despertou em mim um sonho de ter uma loja com esse diferencial, né? No tratamento diferente com os clientes, durante a venda, no pós-venda, com um atendimento mais simples e bem mais atual, podemos dizer assim. Entendi. E quantos anos tu tinha mais ou menos lá, Matheus? Eu já ia perguntar isso aí. Comecei, eu acho que eu tinha 19 anos lá. Mas tu tá na faculdade, como é que foi isso aí, mas assim, na prática? Tu tá na faculdade, um belo dia, mais precisa de grana. Pronto, na verdade eu estava estudando engenharia civil na Unifor, aí comecei a trabalhar nessa loja de carro. E durante eu trabalhando, eu ainda estava cursando a faculdade. Comecei no ramo, meio com 2 anos ao mesmo tempo, né? Aí depois me formei durante ainda essa loja, passei mais 2, 3 anos e abri minha loja. Na verdade, com 6 meses de loja, eu já tinha uma data previsionada para abrir minha loja. E ainda, graças a Deus, eu consegui abrir 6 meses antes da data que eu tinha previsto. Então é isso, essa é mais ou menos a história do início da Legacy Autos. Show de bola. Matheusão, uma dúvida, pô. Provavelmente ali tava na faculdade, tava numa área nada a ver. Aí tu acabou entrando na loja, começou a vender uns carros, viu ali que tava legal e pensou em montar a tua loja. Esse primeiro passo para montar a loja, como é que foi, bicho? Tipo, esse capital, como foi que tu fez? Porque até então, pelo que a gente conhece, tu tava na liseira e trabalhando como vendedor, né, pô? Liseira da venda. Assim, primeiro o que eu pensei, eu tinha que ter conhecimento, né? Aí eu tinha entrado no ramo, quando eu entrei no ramo, eu não tinha nem o conhecimento de nada do ramo em si, só tinha de engenharia civil, que era o que eu cursava. Então, quando eu comecei a aprender por etapa. Por exemplo, o que eu fazia inicialmente, quando eu entrei na loja, eu tirava foto de carro, editava e postava. Então, primeiro foi a edição e postagem de foto que eu aprendi. Aí depois, com isso, eu começava a fazer as postagens. Então eu já estava muito por dentro dos preços dos carros, do ano, da versão. Já comecei a entrar mais nessa parte de preço, ano e versão. Com o tempo eu comecei a passar a fazer muitos financiamentos. Entrei na parte F&I, que é chamado, né? Financiamentos e Insurance, que é financiamentos e seguros. Então comecei a ver outro gap nisso também, uma oportunidade de eu aprender mais, porque pelo menos onde eu trabalhava no início, tinha muita gente mais antiga. Aí, por isso, eu acho que consegui me sobressair um pouco melhor nessa parte de financiamentos, que, querendo ou não, é uma parte mais relacionada à computação, computadores e tudo. Aprendi a parte de financiamentos, aprendi a parte de marketing, aprendi a parte de vendas, negociação, a parte de financiamento, consórcio. Com isso tudo, fui juntando um capital, iniciei comprando e vendendo iPhone, juntei, comprei uma moto, depois a partir da moto consegui comprar um carrinho, aí comecei e foi assim, o início. E começou com quantos carros lá na loja? Na Legacy Auto, já quando a gente iniciou com um sócio, com a sociedade, com o Lucas, a gente iniciou na faixa de 18 carros, mais ou menos. Só que sendo dos 18, em torno de 5, 6 consignados. Show. Matheusão, uma dúvida, pô. Vamos lá, loja de carro, por si só o custo fixo já é alto. Você já começa o mês devendo, tá entendendo? Demais. E aí, bicho, tu montou a loja,
tu nunca tinha nenhum negócio assim. Nos primeiros meses, mas vocês conseguiram vender, como é que foi? Tipo, tu tinha muito medo de não vender nada e a conta chegando e o pau quebrando. Como é que foram essas primeiras vendas, tá entendendo? Já entrando no assunto aí do podcast. Eu saí de uma sombra muito grande, né? Porque lá na loja que eu trabalhava, eu já ganhava relativamente bem como vendedor, mas eu sentia que já era o meu teto. Como vendedor, não tinha como ganhar mais que isso. Então, quando eu saí da loja, eu senti essa perca dessa sombra, né? Eu saí de um local que eu não tinha, na teoria, nenhum risco de perca de dinheiro e também meu custo fixo, por ser mais jovem e solteiro, não tinha quase nenhum custo fixo. E eu saí de lá para meio que ter 5 filhos, né? Que a gente iniciou lá mais ou menos com 5 funcionários. Então, a gente teve 5 filhos, que eu teria 5 famílias dependendo da gente, do nosso trabalho, para poder alimentar a família, fora a minha, fora o custo que eu estava investindo, que eu poderia ser perdido nesse início. Então, foi um medo também muito grande no início. Mas, graças a Deus, e há muito trabalho também, eu acredito por ser um trabalho correto, né? A gente conseguiu vender bastante nesse início, que foi até meio que visto por alguns parceiros nossos, assim, próximos, por estar com pouco carro e vender, às vezes, até mais carro do que a gente tinha no estoque. Repondo estoque, comprando, durante o mês, vendendo ainda mais do que o que a gente tinha, né? Show. Graças a Deus. Aí, mas eu vou perguntando aqui porque vai me vendo curiosidade. Mas, e no começo? Porque no começo tu não tinha marca, tu não tinha tráfego, tu não tinha muita coisa, né? Como as primeiras ferramentas que tu usou ali pra vender? Foi mais carteira de cliente, conhecido? Como foi que tu fez? Como eu já tinha 6 anos, né? Os primeiros 6 meses ali da loja, mais ou menos. Pronto, como eu tinha 6 anos já de loja, né? Onde eu trabalhava, eu já tinha uma certa carteira de cliente. Só que onde eu trabalhava era uma loja de carro premium. E quando eu comecei, o meu ticket médio era na faixa de 60 e 70. Então já fugiu muito do que eu tinha de carteira de cliente em si. Mas eu ainda consegui vender muitos para clientes de carteira. E tinha os tradicionais, né? As fontes tradicionais, que é o OLX, o Motos e Carros, essas fontes mais tradicionais de venda, que eu acredito que todas as lojas já façam isso também. Mas eu acho que o que fez o maior diferencial na gente, assim, nos 6 primeiros meses, mais ou menos, foi garantir a qualidade no pós-venda durante a venda em si, que conseguiu fazer muita indicação para a gente, entendeu? Então, a pessoa que comprava, vendia depois, a gente conseguia vender depois para o filho dela ou para o vizinho dela, por conta desse atendimento que a gente conseguia dar no início. Boa. Show. Tu até falou, né, Matheus, que tu começou mais ou menos com 5 bebês, né? 5 filhos ali no começo da loja, cara. E uma das grandes dúvidas, né, sempre quando a gente tá ali com os lojistas conversando, os caras perguntam muito, sobre a estrutura. Ali quando tu iniciou, qual era a estrutura? Tu tinha um cara para administrativo, tu tinha um vendedor, como é que funcionava ali a loja? Era uma setorização meio que abrangente demais. Na teoria, uma loja tem que ter um setor financeiro, teria que ter um setor de administrativo, a parte de documentação, a parte de recibo e tudo. E o nosso era uma pessoa só, que era o meu outro sócio que fazia isso. Aí tinha a parte de venda e compra e pós-venda, que seria eu. Então já eram 2 sócios fazendo a função de bem, uns 3 ou 4 setores. Tinha um preparador dos carros, que inclusive ele era motorista também para a loja, quanto para os carros. Tinha um lavador e tinha um vendedor. Entendi. Mais ou menos assim. Show. Eu vou entrar um pouco mais ali no cerne mesmo, marketing e vendas. Matheusão, macho, os principais erros ali que tu cometeu, com certeza tu já deu muito errada em relação a tentar coisas para poder vender mais ou melhorar a venda e acabou falhando, né? Quais tu lembra assim, de algum erro grande que tu fez? Pô, isso aqui foi uma... Na venda em si, tu fala? Na venda, tu pode usar até na venda, mas no processo em si da loja, de montar a equipe, de organizar o processo. Eu acredito que não foi nem na venda o meu maior erro. O maior erro que eu tive foi um erro de compra. A gente, às vezes, se confia em muitas fontes de compra quando está iniciando um processo de loja e meio que confia em muitas pessoas que não deveriam ser confiadas, por exemplo. Porque hoje a gente consegue ter meios de compra bem mais confiáveis. Um meio que é muito conhecido para todos os lojistas é locadoras, tem as concessionárias, tem os clientes da gente de carteira e tem o cliente de pátio. São as fontes mais confiáveis. Só que também tem outras fontes que são muito mais perigosas, podemos dizer assim, que são os repassadores, que tem muito aqui no Fortaleza e tem muito espalhado no Nordeste, que foi um desses que eu caí num golpe, inclusive. Aí esse aí realmente foi um baque para mim e para o meu sócio na época, foi realmente muito puxado. Isso no início da loja? Mais ou menos 1 ano de loja, mais ou menos. 9 meses a 1 ano de loja, mais ou menos isso. Tu lembra como foi que chegou? Que é um ponto importante, pô. Hoje, quando a gente vai falar de marketing de vendas, né? A OLX, apesar de ser um canal que traz muita venda para todas as lojas, tipo, a gente conversa com vários lojistas
E disparado ali a OLX é muito utilizada, certo? Uhum. Também lá, por ser uma grande plataforma, tem muita gente que vai lá com mais atenções, acaba fazendo golpe lá, dando golpe. Esse que vocês caíram, foi mais de um conhecido mesmo, foi de alguma plataforma, tu lembra? Ele foi um cara que chegou com um corretor, que a gente chama, que é a pessoa que faz a venda de carros pra gente e tal. Ele chegou com uma pessoa muito antiga do ramo e tudo, me apresentou a ele. Chegou fardado, chegou com CNPJ bonitinho, chegou com funcionário fardado. Chegava com um carro, com a transferência manual, chave reserva em mãos. A gente pagava pro CNPJ dele, consultava o carro tudo redondinho. Só que no final o cara pegava um carro de um terceiro, só que ele já tinha uma certa confiança com essa pessoa, pagava 50%, o cara já liberava a documentação toda para ele, e no final aquele cara que não recebeu dinheiro veio atrás do dinheiro dele, que é totalmente justo, né? Então foi assim. E eu acho que cerca de 20 lojistas caíram nesse cara. Na época. Foi um baque gigante. Aí a partir dali a gente conseguiu melhorar alguns processos no processo de compra. A gente só compra agora com fontes, né? Como eu te falei, que a gente tem a confiança e a certeza da origem. Só consegue pagar agora carro para quem tá o nome do carro. Por exemplo, se eu for comprar um carro de você, só vou pagar, o meu dinheiro só vai sair da minha conta se for para a sua conta, né? E de origens mais confiáveis, como autorizadas, por exemplo, a Newland, né? Que tem a plataforma Autoavaliar, que muita gente utiliza também para fazer a captação de carros. E locadoras em si também, que tem uma certa segurança na compra, que você tem a certeza da origem do documento também. Show de bola. Então, o ponto eu mando bala aqui. Show de bola. Não, eu até tenho, cara, eu queria entender, né, que a gente tá falando aqui das plataformas e tudo, LX, inclusive. Inclusive é um grande receio, né, não só do comprador, no caso você que tá comprando o carro, né, pra revender, mas também a galera que vai comprar ali, você tá anunciando no LX, a galera tem muito medo ainda, muito receio, devido a quantidade de golpes que tem, por mais que hoje ainda seja um grande canal, que todo lojista tem. Eu queria entender mais, agora pra gente começar a iniciar aqui também, quando começou o tráfego pago, né? Quando é que foi que tu viu ali, tu iniciou, cara, eu acho que eu tenho que ir pra esse caminho aqui agora, pra esse canal, é muito importante. E quantos meses mais ou menos também de loja tu já tinha quando tu começou nesse canal que até hoje você tem? Eu acho que eu comecei com mais ou menos 6 a 7 meses de loja. E meu objetivo inicial, eu acho que até passei isso para vocês, não era nem só a venda. Eu queria ser visto e eu sabia que o tráfego pago, né, através do Grupo Meta e através até de outras plataformas que eu pensei também, YouTube e TikTok futuramente, seria muito importante pela visibilidade da loja. Não só pela venda que é gerada, consequentemente é gerada, né? Mas a visibilidade da loja, como eu estava no início da loja e eu queria que ela fosse muito vista, né, para melhorar o brand da marca em si, desde o início eu queria já colocar um certo do capital já de marketing para isso. Que eu sempre soube da importância, né? E como eu tinha começado no ramo meio que recente, né, com a minha loja em si, eu queria tentar acelerar o máximo possível da visibilidade da loja no mercado. Uma forma que eu vi, uma das formas que eu vi foi a utilização do marketing digital, né, através do tráfego pago, o quanto antes. Não focado só na venda, mas como eu falei novamente, no brand também, né? Eu acho que até um diferencial do Matheus, né, da Alex, assim, porque hoje, cara, a gente conhece muitas lojas, né, dentro do Ceará e, infelizmente, muitas vezes o lojista ele tem muito esse foco, né, de venda, venda, venda. E venda é importante, todo mundo precisa colocar seu dinheiro no bolso, mas esquece a importância também de aparecer, ficar ali batendo na cabeça mesmo, na mente das pessoas, né, até porque às vezes esse cara tá no LX, ali pesquisou tua loja, só que ele também pesquisou outros e de repente ele começa a ver o teu anúncio ali no Instagram, no Facebook, vai perseguindo ele e faz ele tomar uma atitude, né, de mandar mensagem de novo no WhatsApp ali, desenrolar contigo. Vai lá. Fora que, por exemplo, teve até um caso lá, pô, que a gente até se orgulha muito de ter um cliente assim que nem ti, né, que nem você, no caso. De ser honesto, fiquei até nervoso, mas falando isso aí. Mas, por exemplo, teve acho que foi mês passado, a gente fez uma campanha, a campanha rodou lá, e em tese era pro cara clicar no anúncio e pro WhatsApp, do WhatsApp a gente rastrear se ele comprou ou não. Só que o cara viu o anúncio, aí foi lá no direct, falou no direct, e foi lá ver o carro e acabou comprando. E aí tu falou depois, né, ó, o cara não clicou diretamente no anúncio, mas ele viu o anúncio e falou no direct. Então, muitas vezes, o lojista em si, né, o cara que está muito na operação e não se toca nesses detalhes, ele só olha para aquele lead ali que foi 100% traqueado, né, foi rastreado. Mas, às vezes, o cara vê um anúncio na própria LX ou no tráfego pago, vai direto na loja, como o Eduardo falou. Ou ele olha,
clica, vai no WhatsApp, desiste de mandar mensagem, mas no outro dia ele entra no direct e manda uma mensagem, né? Enfim, acaba contribuindo para o crescimento da marca e para as vendas, né? Isso, licença, tá? Isso dá até uma abertura para eu falar que eu acho que é outro diferencial importante da loja. Outra coisa que eu tentei modificar quando eu iniciei a Legacy Autos foi isso. Às vezes a gente pensa que quanto pagar mais de comissão, por exemplo, para um colaborador, que no caso seriam vocês, né? Nesse caso. Quanto para um vendedor da loja, ou para qualquer outra função que seja comissionado, lá na Legacy, pelo menos desde o início, a gente tenta fazer assim. A regra lá, eu falei que quando eu comecei a loja, na primeira reunião, eu falei que eu quero meu sonho aqui, não é nem ganhar dinheiro. Claro que eu quero também. Mas meu sonho é estar todo mundo aqui ganhando 10 mil reais de salário já no início. Eu sei que eu não vou conseguir fazer isso agora no início. Mas da forma que a gente está trabalhando, a gente vai atingir isso, e se Deus quiser, rápido. E como tu falou, né? Não veio diretamente, mas veio através disso. E eu tenho a consciência disso. E eu quero que, da mesma forma que eu ganhe, eu quero que os parceiros que estejam próximos de mim ganhem também. E eu acho que isso é o nosso diferencial. Isso é que traz energia diferente para nossa equipe, entendeu? Por isso que a gente consegue garantir o pós-venda e durante da venda, né? O pré-venda, a venda e o pós-venda de qualidade, com energia, com vontade, porque está sendo todo mundo bem tratado, com honestidade, e também os colaboradores, a equipe está sendo bem remunerada por isso. Porque a gente tem que ser bom para todos, né? Não só para um. Então, eu acredito que essa seria outro diferencial da loja, visto no mercado atual. Não que só eu faça isso, mas eu acredito que poucos fazem isso. Exatamente. Sim. E até me chama a atenção, Matheus, quando tu tá falando, porque muitas vezes tu utiliza a palavra pós-venda. Pós-venda, pós-venda, pós-venda. Eu acho que tem até uma frase, né, que a venda só acaba... Pronto, isso aí eu uso demais na negociação. A venda só acaba quando... Minha venda só acaba quando o cliente só compra outro carro comigo. Cara, inclusive... Só vai acabar aí. O segredo para uma loja de ter sucesso, tu acha hoje que é isso? É a pós-venda? Não acredito que seja um dos fatores muito importantes, mas eu acredito que a honestidade, você sendo honesto já desde o início, vai atrair tudo do sucesso. Porque com a honestidade que eu falo, você vai dar um pós-venda bom. Tipo, é como se fosse a partir da honestidade, do trabalho correto, você consegue atrair as outras coisas. Porque você sendo honesto, você sabendo sendo honesto e justo que eu falo, você vai pagar bem para o seu funcionário. Você vai dar um pós-venda de qualidade. Então, não é o pós-venda que causa, eu acredito que não é o pós-venda que cause isso. Mas a honestidade, o trabalho correto, isso vai causar um pós-venda bom, vai trabalhar com a melhor remuneração dos funcionários. É isso que atrai, entendeu? Eu acho que não é como se fosse a causa seja a forma de trabalho em si, entendeu? Show de bola. Outro ponto importante, pô, é que o mercado de carros, quando a gente vai olhar ali para retorno mesmo, é um mercado que se o cara sabe trabalhar, o patrimônio cresce muito rápido, né? Até porque as vendas têm um valor ali maior. Aí, Matheusão, quando a gente olha, pô, pegar aqui Fortaleza mesmo, tem uma porrada de loja, uma porrada. Só que a grande maioria ainda tá engateando ali, marketing, processo de vendas e tal. O que é que tu acha que é a razão disso, bicho? Tipo, poucas lojas, querendo ou não, vocês são exceção, pô. Vocês estão ali trabalhando com as plataformas mais atuais, com processo ali, enfim, que faz o time ter mais vontade, né? Mas o que é que tu acha que a galera ainda não tá tão avançada nesse sentido? Eu acho que por conta da pandemia, teve muitas lojas que abriram e muitas lojas fecharam ainda durante o processo da pandemia. As que perduraram são as lojas que tiveram mais capital guardado. Consequentemente, as lojas que têm mais capital guardado são lojas mais antigas. E eu acho que por conta disso, essas lojas mais antigas, consideradas mais antigas, né, no ramo, 30 anos, 25 anos de mercado, tem lojas que têm até 50, 60 anos de mercado, talvez elas não se modernizaram por conta disso, porque até os próprios donos não se... como é que fala? Não se evoluíram nessa etapa, podemos dizer assim. Entendeu? Entendi. Acredito que seja isso. Já pegando esse teu gancho aí, bicho. Em relação aos próximos anos das vendas, né? Porque eu vou te dar um exemplo. A gente conversa muito, porque eu sou mais comercial, então eu converso com muitos lojistas, né? O Eduardo ele fica ali mais nos clientes, que ele cuida da operação. Conversa com muitos lojistas. Muitos deles dizem assim, o mercado tá ruim e tal, não sei o que, tá fraco, esse mercado não presta mais. Só que conversando com vários, eu vi que tem uma lógica, pô. Então, por exemplo, uns 40 anos atrás, o pessoal, o que fazia vender muito era a localização da loja. Aí quando a gente olha para uns 20 anos atrás, era muito investir no jornal, né? No classificados. Aí classificados foi diminuindo, surgiu o LX.
E aí o LX já tá vindo do lado também aqui em paralelo a parte de tráfego, né? Aí como é que tu enxerga, Matheusão, os próximos anos, pô? Tipo assim, se fosse dar um tiro de 10 anos, como é que tu enxerga, pelo caminho que as vendas estão indo, né? A OLX é como se fosse um classificado do jornal, só que digital, né? Então, acho que até a OLX já está sendo um pouco mais ultrapassada. Aqui no Nordeste ela é muito forte ainda. Em outros estados é mais forte a Webmods, em outros estados é mais forte o iCarros. Então, esses classificados, né, mais tradicionais, hoje ainda são muito fortes, mas eu acredito que o futuro não seja tão focados neles. Pode ser que seja, mas eu acredito que não. Eu acho que o que seria mais forte realmente seria o tráfego pago. Como eu disse anteriormente, por isso que eu queria iniciar nele muito cedo. Porque eu acho que isso é o futuro. Então eu queria aprender, eu queria começar nem que fosse para empatar ou não dar renda. Eu queria estar dentro para aprender, para começar antes dos outros, errar o que tiver de errar, para quando eu estiver lá na frente, ele fazer diferença para mim, entendeu? Sem falar que é um oceano azul, cara. Muito lojista não sabe que hoje ainda é muito parado anunciar, né? Então é até importante a galera aqui ficar sabendo que o futuro é cada vez crescer mais. A gente tá falando de tráfego pago, a gente tá falando de anunciar, é leilão, cara. Então hoje ainda poucas lojas anunciam, né? Quando a gente compara com o Brasil principalmente. Então daqui a pouco, daqui a alguns anos vai estar cada vez mais caro. Só que quem iniciou antes, como você, né? Já vai ter a pegada das manhas, já vai estar sabendo mais ou menos qual o caminho que deve seguir. Vai ter patamar ali, vai ter base, capital para poder investir e conseguir cada vez anunciar de maneira mais correta, mesmo sabendo que vai ser consequência ficar um pouco mais caro. Então é importantíssimo começar o quanto antes. Como tu falou, é um leilão, né? Tipo, hoje a gente tem um público X, vamos pegar Fortaleza, mais ou menos 2 milhões e meio de pessoas. Aquele público tem uma quantidade X de lojas também. Não sei ao certo aqui em Fortaleza, vamos pegar 10 mil lojas. Esse público aí, de 10 mil, acho que 8 mil não anunciam, ou mais até. Então, essas 2 mil lojas, eles vão anunciar para o mesmo público de Fortaleza. Quando todo mundo for anunciar, vai aumentar muito mais. Certeza. Então, a hora de investir em tráfego, a melhor hora, pelo menos, seria agora. E quando antes a gente conseguir aprender, ter esse manejo antes, né? Acho que seria melhor. Porque é isso que eu tentei fazer desde o início, né? Boa. Aí aproveitando, né, que a gente tá falando de tráfego pago também, Matheus. Cara, assim, tu é um cara pioneiro, assim, a gente conversa com muita logística, como a gente sempre fala aqui, e tu já veio também com a base de uma estrutura diferente, né? A gente aprende muito e você investe muito em curso ali. Eu queria até que tu explicasse mesmo hoje a estrutura que tu tem dentro da tua equipe de vendas mesmo da tua empresa. Quando eu falo vendas, entra também desde a geração de lead até o cara que vai atender ali na loja e fazer a venda, a negociação. Mais ou menos qual a estrutura que tu tem, né? Porque tu tem uma coisa que muita loja também não utiliza com a SDR. Eu queria que tu explicasse como é que chegou essa ideia, o porquê que tu quis fazer isso, explicasse um pouquinho mais dessa estrutura. A gente iniciou hoje, né, a ideia, hoje não, que mais recente, mas já está há um tempo, a ideia do pré-venda, né, que é o SDR, a utilização do pré-venda, mas inicialmente a gente está utilizando só durante o tráfego, né, durante as plataformas de tráfego pago. Não estamos utilizando ainda a estratégia do pré-venda, o SDR, com todas as vendas, né, com todas as captações, que seria com a LX e casos e os outros. A gente está iniciando inicialmente só com SDR. E a gente sentiu um certo resultado melhor nas respostas dos clientes. Porque, querendo ou não, o tráfego pago ele gera uma quantidade de lead bem superior aos outros, mas os outros geram leads mais segmentados, né? Os outros que eu falo são os OLX e os tradicionais. E o SDR ele consegue fazer um filtro bem melhor do que um vendedor interno. No caso da minha loja só tem um vendedor, mas eu acredito que se tivesse vários, isso aí que ficaria despadronizado. Então, com o SDR a gente conseguiria tranquilamente fazer uma padronização do atendimento, do início ao fim desse lead, e conseguir classificar melhor ele de lead frio, morno, e até ir aquecendo esse lead, podemos dizer assim, de uma maneira mais matemática, né? Porque o SDR ele vai conseguir ver a data que ele foi falada, a resposta, consegue agendar perguntas para gerar mais interesse naquele cara e tudo. E é muito importante isso, até na padronização do atendimento em si também. Show. E aí, até para quem não sabe, né? A gente tá falando aqui de SDR, pré-vendas. É o cara que vai receber ali os leads no WhatsApp. Ele vai tratar, como o Matheus fala, né? Quando a gente tá falando de investir R$1.000, às vezes traz 200, 250 leads, mais ou menos em média. É muito lead. E aí, a gente enxerga, a gente também viu isso, né? E o Igor, que, cara, o vendedor hoje uma das horas mais caras em qualquer tipo de empresa. É o cara que realmente ali vai pegar a bola e vai ter que fazer o gol, né? Então,
esse tempo dele tem que ser muito bem aproveitado, né? E eu acho que por isso que essa questão do pré-venda, ele pode dar muito resultado em todas as lojas. Inclusive, a dica que eu sempre dou pro lojista é o pré-venda. Porque quando o vendedor estiver lá atendendo o cliente no presencial, cara, ele não consegue atender outra pessoa, né, no WhatsApp aqui que vai estar chegando lead. E a gente sabe que lead de tráfego pago, principalmente, se a gente não der uma atenção rápida para ele ali, né, alguns minutos, a gente pode perder esse cara simplesmente pelo fato do atendimento não ter sido rápido o suficiente. Então, o pré-venda, ele vai, qualifica e dá essa bola mais redonda pro vendedor para aproveitar melhor o tempo desse cara, né? E a gente é vendedor, todo mundo aqui é vendedor, eu sou vendedor, o Igor também, você, a gente sabe o quanto é importante e o quanto é caro essa hora, porque às vezes até o vendedor ganha mais do que o próprio dono da loja, né? O próprio dono da empresa. O irmão comprou foi 2 casas lá, o irmão funcionário lá do Matheus, comprou 2 casas, vai fazer um condomínio, ele só comissão. No final do mês ele presta salário pra pagar as contas da empresa. Ei, Matheusão, o Eduardo perguntou, pô, a tua estrutura atual. Mas aí já perguntando isso também, qual seria a estrutura ideal ali que tu imagina? Tipo assim, macho, se a estrutura da loja fosse assim, o comercial tivesse isso aqui e tal, eu acho que geraria um resultado mais bacana. Pronto, eu tenho um objetivo futuro de ter uma estrutura bem complementar com a loja, com a oficina, tudo como se fosse um conglomerado, né? Tá. Mas inicialmente eu tenho objetivos menores para serem alcançados. Que o meu objetivo inicialmente seria uma loja de 60 carros. Uhum. Uma venda média de 50 carros, de 60, uma loja de 60, vendendo em média 50, 55 carros por mês. Uhum. Que é mais ou menos a proporção que a gente consegue vender hoje numa loja de 30. Uhum. E para isso, para uma loja de 60 carros, eu penso que uma estrutura ideal seria um gerente, 2 vendedores, um preparador, um administrativo, um financeiro, 2 preparadores, um lavador e uma pessoa responsável por marketing. Uhum. Para ter uma pessoa dentro da loja, Boa. gravando o dia a dia do marketing, fazendo as postagens, preocupada realmente só no engajamento e na visibilidade da loja em si. E os 2 vendedores focados só nas vendas e o financeiro bem setorizado com o administrativo separado, e acho que a estrutura ideal seria isso, 10 funcionários. Exatamente. Até porque a parte de criação de conteúdo, o Eduardo vai até concordar comigo. Quando tem alguém interno, pô, acaba sendo até melhor do que um terceirizado, né? Por quê? Porque o interno ele já sabe exatamente como é a cultura da empresa, o dia a dia, vai conseguir pegar a parte de conteúdo de conexão muito melhor do que um cara que vai uma vez ali, 2 vezes no mês, né? Uhum. Já em relação a tráfego pago em si, né? Não é nem puxando nossa sardinha porque a gente tem uma empresa disso. Mas o cara que ele tá interno, né? A gente vende um serviço até que é de mentoria. Que é tipo, digamos que tu faça o teu tráfego, vou te ensinar enfim, tudo que a gente aprendeu a conseguir mais resultados. E muitas vezes esse cara que já faz interno, ele contrata uma empresa de fora, porque a empresa de fora já vê tantas contas de anúncio que o cara tem uma quantidade de dados e informação muito grande, né? Mas aí eu vi que tá acertando a ver o ponto de ter a pessoa de conteúdo interna, beleza? Aí, Matheusão, cara, em relação a canais, hoje quais são os canais que tu tá usando hoje na loja? Quais que tu planeja adicionar no futuro ou investir mais verba no futuro? Como é que tá ali hoje? A gente utiliza muito o canal de venda do Feirão em si, né? Eu acho que é um canal muito importante hoje para visibilidade também. Não só para a venda, que também vende muito, graças a Deus. Mas a visibilidade do Feirão em si, né? Os feirões mais convencionais aqui, que a gente participa, que é até o Everton que... Exatamente, grande parceiro aí, o Everton. Grande parceiro. E além da venda, a visibilidade do Feirão é muito boa. Porque para lojas que estão iniciando, né, é um canal de visibilidade em outros pontos da cidade. Tem feirão no Rio Mackenzie, tem feirão no Atacadão da BR-116, tem feirão em vários shoppings, em vários pontos, que dá visibilidade e às vezes você consegue chegar até em clientes que você não chegaria normalmente por não estar na sua zona, podemos dizer assim. Como né? assim, Matheusão? Por exemplo, a minha loja é na cidade dos funcionários. Certo. Aí tem um feirão no Rio Mackenzie. Na teoria seria um público que seria mais difícil de eu atingir, tanto pelo marketing digital quanto pelo LX. E para eu conseguir atingir isso, o feirão consegue abranger muito outros lados da cidade. Sim. Então a visibilidade do feirão é muito boa. Aí que é uma fonte tradicional, né? Como eu falei, também tem as outras, né? O LX e tudo, que é muito forte aqui no Ceará. O LX é muito forte, muito mesmo. Mas a gente também tem as outras, né? A nível Brasil também, Matheusão? O LX, o que é que tu... No Brasil todo, só que no Ceará, no Nordeste em si, ela é mais utilizada para o ramo de carro. Na tua opinião, tu acha que tem algum motivo assim ou... Não sei dizer ao certo, porque aqui, assim, no Sul já é muito forte a Webmotos, que é bem mais forte. Aqui no Nordeste ainda é utilizada muito a Webmotos, mas mais para carros mais caros.
E o iCarros é uma fonte muito tradicional do Itaú também, que é utilizado bastante, só que também já é uma fonte mais tradicional, não é tão utilizado quanto a LX, né? Eu acho que até a OLX, cara, ela é um canal muito importante, porque, assim, hoje a jornada do cliente, né, ela é bem diversificada, vamos dizer assim. O cara olha um patrocínio muitas vezes, e aí naquele momento ele não manda mensagem, aí ele vai para o OLX, ele pesquisa, só que aí ele também não manda mensagem, depois ele vê outro patrocínio no tráfego pago ali no Instagram, no Facebook, aí sim ele manda mensagem. Mas eu acho que no final mesmo, um complementa o outro, sabe? Tem muito lojista, inclusive, na minha visão, que eles acabam achando que ou tem que ter um ou tem que ter o outro. Na verdade, tem que ter os dois, né? Porque muitas vezes, cara, e aconteceu muito isso. Aconteceu até na nossa última venda, que foi o cara, a gente tem anunciado, ele mandou mensagem pra gente, só que quando ele foi decidir mesmo assim, cara, deixa eu ver se tem mais alguns carros aqui em outros cantos, ele pesquisou na LX também e mandou mensagem pro mesmo lojista, no final, né? Então, são canais que são já estabelecidos aqui dentro do mercado brasileiro mesmo, e eu acho que o grande ponto é esse, os lojistas entender um pouco mais de que, cara, não é um nem um outro, é os dois, né? Você tem que somar os dois mesmo. Também, às vezes, se você tiver capacidade de colocar motos, quanto mais canais, melhor. E, inclusive do feirão, porque eu vou te falar, viu? Eu acho que não tem um feirão aqui em Fortaleza. Viciado em feirão. Não tem um feirão aqui em Fortaleza que a Legacy Autos não tá. Tem uns carros, tem uns estantes, tem o Matheus lá. Vou tatuar fixo. já. Toda segunda-feira o Matheus pode ter certeza que ele tá com um sorvetinho, uma massagem, lá porque ele passou o final de semana todo no sol, levando lá, né? Enfim, né? Que tem que realmente trabalhar bastante. Mas é isso. Vai, pode falar aí. Tem uma coisa que tu falou que eu concordo muito, assim, os dois são muito complementares, né? Às vezes, como tu falou, muitos lojistas mais antigos, eu sinto mais isso dos mais antigos, eles querem ter só um ou outro. Eu pensava muito assim no começo, só que eu fui vendo por números, né? Vamos supor, 20 vendas. 2 seja da OLX, 1 do iCarros e 1 do tráfego pago, aquela venda já paga tudo, sendo que ela facilitou muitas outras vendas que às vezes a gente nem sabe. Por exemplo, né, como tu falou, às vezes um cliente vem do Instagram e ele não compra, mas passa um tempo ele vê na OLX. Isso já dá uma certa proximidade, que dá uma confiança bem mais para o cliente. Quebra uma barreira já inicial, assim. Então, às vezes, por exemplo, o cliente já viu a gente no Instagram por qualquer vídeo que seja, 3 meses atrás. Aí vamos supor que ele passe no feirão e veja a loja. Consequentemente, se ele não tiver visto nenhuma outra loja, ele vai parar primeiro na nossa porque ele já viu de algum canto. Isso. Então, o tráfego pago é muito importante por isso, né? Porque dá esse primeiro atendimento inicialmente que vai facilitar muito, vai quebrar aquela barreira mais comum de todos os clientes, que será essa barreira inicial, né? Do desconhecimento. Quando a pessoa conhece a gente, já vai facilitar bastante a venda, entendeu? E sem falar no feirão, que a gente estava conversando aqui, que é o quanto é importante para as lojas também o feirão, né? Assim como para a Legacy Autos, cara, que aí fica perseguindo aquela pessoa, e aí a gente fez um anúncio, tá batendo muito no Rio, ali na parte do Kennedy aqui, né? Que é um bairro aqui de Fortaleza. Cara, esse cara quando for lá no feirão, como ele vê muita marca dentro do Instagram, no Facebook, quando ele olha lá o stand com a marca da Legacy, é mais um ponto também para ele poder, vou aqui, sempre vejo o anúncio desses caras e tudo. Já aconteceu muito também com a gente. Exatamente. E você tá falando até de complementares, né? Tipo assim, o próprio tráfego que a gente ajuda o pessoal lá, que hoje faz as feiras aqui em Fortaleza, a divulgar, né? Então, quando para pensar, são várias ferramentas que a gente usa que elas vão se encadeando, né? Então, por exemplo, eu uso o tráfego para poder anunciar um feirão, que é um canal de vendas no físico, certo? Às vezes, a OLX, o cara entra lá, aí não sente tanta confiança, entra no Instagram para ver se a loja de fato tem cliente, se a loja existe, se tem um ponto físico. Então, assim, é muito complementar, né? Então, uma coisa que a gente vê é que, apesar de ter uma loja recente, tu já vai trabalhando esses vários canais, né? Que vão se complementando e formando ali uma bolazinha de neve que gera muito resultado. E aí, Matheusão, outra coisa, falando de time mesmo, de equipe. Eu vejo que tu tem uns meninos lá que te ajudam bastante, os meninos são muito desenrolados, conseguem vender muito. Mas, bicho, assim, na prática mesmo, é uma coisa que eu tenho curiosidade. Tu chega num dia, bota na TV, ensina eles alguma coisa, tu vê eles fazendo e vai corrigindo. Como é que tu faz esse acompanhamento, bicho?
Isso, eu acho que por eu não ter a prática, né? Quando a gente iniciou, a gente começou meio que na tora, né? Foi Deus abençoando e a gente tentando ajudar eles, né? Da mesma forma que eles me ajudavam, eu tentava ajudar eles. E foram melhorando por si só também eles. E a gente dá técnicas também, algumas técnicas de venda, de atendimento, de pós-venda, mas a maioria das coisas eu acho que foi a vontade deles também de ajudar, de crescer. Porque, como eu falei, né, a gente iniciou a loja querendo que todo mundo crescesse junto. Eu tenho até uma teoria que eu falo demais nas reuniões com eles. A loja pode estar crescendo na velocidade X. Eu quero que a qualidade de vida deles cresça na velocidade 2X. Então, eu quero que eles ganhem melhor, eu quero que eles estejam bem melhor assistidos, sem faltar nenhum material para eles, né? Tanto da parte do lavador quanto da parte do escritório, que nunca falte nada. E é isso que a gente tenta fazer, e eu acho que isso faz eles vestirem a camisa de um jeito que, mesmo não tendo, por ser uma equipe muito jovem, né, todo mundo, não ter o maior profissionalismo possível, ou até as melhores técnicas, com muita vontade, assim, com a vontade de todo mundo de crescer, a gente consegue se destacar de alguns outros que têm mais técnica, por exemplo. Porque lá a gente não desiste do cliente. Outra regra da gente também, no atendimento do cliente, a gente não solta o cliente nunca. Se é um cliente que está falando no LX, por exemplo, no WhatsApp com a gente, a regra lá é falar com o cara até ele bloquear a gente ou ele vir na loja. Então a gente é um pouco chato nisso, né, no atendimento, mas a não desistência é vista por outros olhos também por muitos clientes, né? Vista como atenção. Então, eu acho que isso também é uma premissa da loja que vem dando resultado também. E assim, eu vou falar uma coisa, todo mundo aqui é empresário e a gente sabe da importância de a gente fazer uma cultura forte de um time, cara, independente se você é lojista de carro ou não, né? Na sua empresa, realmente tem que fazer as pessoas vestirem a camisa. Eu não vou saber exatamente o dado, mas aí você que está assistindo aí, você pode pesquisar, que um colaborador, cara, ele produz mais ou menos, assim, 10 a 12% do que realmente ele é capaz. E principalmente quando ele não veste a camisa da empresa. E uma coisa que eu vejo totalmente contrário. Teve até uma situação engraçada ontem, a gente estava na tua loja, Matheus. O Igor falou errado, cara. Ele meio que foi falar mal de ti, mas ele não queria falar mal. O quê? Os caras quase bateram nele, viu? E agora? Que eu falei falar mal. Os caras quase bateram nele. Assim, não sei o quê. Tudinho falando assim um do lado do outro. Que isso, cara? Os caras vão bater no Não, mas mas gente... Porque vestir a camisa e ver realmente, né? Mesmo na não presença... Não presença, os caras realmente vestem muito bem a camisa da Legacy e defende com unhas e dentes. Eu posso ter certeza que eu vejo muito. Mas é muito da gestão também, pô. Tipo assim, se tu fosse o chefe Carrasco, pô, na hora os caras tinham tacado o pau indo ali na conversa mesmo, entendeu? Aumentava era a tua raiva. Fazer aumentar, entendeu? Então, mas é muito importante isso aí, porque o cara fica mais engajado. Até porque, pô, tipo assim, a gente trabalha muito com a parte mais técnica, né? Tipo, de gerar demanda, organizar o gargalo, organizar o processo. Por exemplo, a gente implanta um CRM e tu vai conseguir ver todas as métricas. Pá. Aí tu identifica que o gargalo é o pré-atendimento, por exemplo. Tu pode morrer de dar esse feedback, mas se o cara não tiver com aquela sede, com aquela vontade, não tiver encaixado ali com o que pensa ali, pô, não vai corrigir nunca, tá entendendo? Tu vai gastar rio de dinheiro com ferramentas, com gerar lead, gerar demanda pra esses caras e não vai sair vendo ali no fim do dia. Beleza? A equipe tem que ir pra guerra junto com o proprietário. Eu falo proprietário assim, mas eu me vejo não como proprietário na loja, eu me vejo como uma função. Todo mundo tem uma função primordial dentro da minha loja. A minha loja hoje não giraria sem ninguém. Tipo, se eu tirasse qualquer pessoa hoje, a Legacy não existiria. E eu só sou uma das pessoas que também aconteceria isso. Eu não me vejo como um proprietário, eu vejo como uma função dentro da loja diferente da dos outros. Mas todo mundo tem uma função primordial, assim. Se fosse para uma guerra, não seria... Se eu tivesse lá, não seria a pessoa que pediria para eles irem na frente. Iria todo mundo junto. E do lado deles, eu acredito isso também. Eles não iriam querer que eu fosse na frente. Eles iam querer ir todo mundo junto. Porque tem loja que, quando é um funcionário, se fosse o funcionário para escolher, ele ia escolher o dono para ir. Exatamente. Para levar o primeiro tiro. E o dono ia preferir os funcionários tudo na frente dele para levar as balas por ele. Exatamente. Lá na Legacy a gente não é assim. A gente vai junto. Se for para acertar, vai acertar todo mundo. Se for para errar, vai errar todo mundo junto. Todo mundo. Não, mas é massa. E outro ponto que tu citou, mas se quiser falar aí... Não, pode falar. Outro ponto que tu citou, pô, foi da insistência, né? No lead. Então, a gente, como a gente trabalha com a parte mais técnica, a gente olha muito, Matheus. Tipo, tudo que dá pra gente olhar de número, pra gente tentar encontrar gargalos e conseguir corrigir pro nosso cliente vender mais, a gente vai fazer porque o cliente dando resultado, ele não vai deixar a gente.
Em contrapartida, se o cara não vende, quando termina o contrato, é tchau pra quem namora. Demite a gente, beleza? E aí uma coisa que a gente viu, que é um fator que, se corrigido, aumenta muito, né? A porcentagem de visitas na loja, é justamente essa insistência, né? Que é de entrar em contato com o lead em determinada quantidade de dias, em horários diferentes, né? Ir atrás. Porque muitas vezes, até, tipo assim, a gente mesmo, a gente clica no anúncio, pô, a gente entra numa reunião e pronto. Aquele anúncio a pessoa vai falar com a gente tá mais nem aí, passa o dia resolvendo abacaxi, no fim de um dia nem lembra. Se a pessoa não entrar em contato de novo, fica por isso mesmo, né? Tem até um caso engraçado, não sei nem se vai cortar aqui, né? Porque eu vou falar palavrão. Mas eu tava visitando uma loja, aí eu explicando, né? Esse negócio do fluxo de cadência. Ó, cara, tem que entrar 2 dias seguidos e tal. Aí o cara olhou pra mim, macho, é igual o Paulão, né? Essa metodologia aí. O Paulão, bicho, nunca vi isso na minha vida. Eu estudo tanto. Não, conheço não, pô, esse Paulão. Quem é esse cara? Não, pô, é um vendedor aqui do lado. Aí que ele é desenrolado, que só vende muito. Tem gente que pergunta, né? Paulão, como é que tu faz, pô, pra vender tanto? Ele, macho, é simples. Eu vou atrás do cliente até me mandar pra puta que pariu. Não, mas funciona, pô. É básica pro vendedor que iniciou. Exatamente. Funciona. Então é isso aí, né? Aí, Matheusão, macho, assim, em relação... Aí só cortando aqui também, Vai. Igor, rapidinho, cara. A importância realmente da insistência, cara. Hoje a gente, assim, a gente já gerou, sei lá, cara, quantos milhares de leads. A gente gerou milhares de leads, a gente já viu muito erro básico. E assim... Vendedor, cara, de loja de carro, eles têm uma ótima técnica, os caras são muito desenrolados, mas o que eu acho que hoje falta na maior parte é a insistência mesmo, sabe? De realmente, o cara tem uma técnica, mano. Se ele ligasse, ele desenrolava, só que assim, ele não insiste. Pode ser que naquele momento ali, o lead que entrou em contato, independente do canal, ele tava no trabalho, mano. Só que aí acaba que trabalha, chega em casa, tem estresse em casa também, né? Tem que tá cansado. A pessoa não vai mandar mensagem de novo. Então a gente que é vendedor, a gente tem que realmente insistir. Certeza. A gente falou. Às vezes um vendedor que tenha mais insistência e menos técnica vende bem mais do que um vendedor que tem técnica e não é insistente. Porque ele consegue... um vendedor inicial, geralmente, ele tem mais insistência do que um vendedor mais antigo, né? Que tem mais técnica, consequentemente, por ser mais antigo. Mas um vendedor inicial, ele consegue... Não inicial, um vendedor insistente, ele consegue acabar vendendo mais porque ele confia que todo mundo pode ser um possível cliente. Porque ele não traçou ainda na cabeça dele um roteiro de, não, essa pessoa aqui não compra, esse estilo aqui não compra. O vendedor mais antigo, infelizmente, muitos têm essa... Esse vício já fala é peru. Exatamente. Sendo que... Pelo menos eu, na época que eu era vendedor, eu senti muito isso. E eu nunca desisti de venda nenhuma. Teve até um cliente meu que chegou, uma senhora, numa chuva, chegou de mobilete e parou perguntando o preço de uma Hilux. Nenhum vendedor estava lá atrás, os vendedores tudo lá na minha frente. Nenhum foi atender essa mulher. Eu fui atender a mulher, comprou o carro à vista, dentro de uma bolsa. Foi mesmo. Numa chuva de moto, a senhora comprou uma Hilux, era para ela, não era para filho, não era para marido dela, não era para ela. Então, assim, é um exemplo, um dos exemplos de muitas pessoas que tem, que realmente compram. Então, você não desistir do cliente, você já está pagando, eu vejo assim, né? Você já está pagando um ponto para estar ali. Você já está pagando um tráfego para atrair lead. Então, você não pode desistir daquele cara. Uhum. O gasto já foi. Então, você tem que ficar em cima até o último momento, porque o gasto já aconteceu. Então vamos pelo menos otimizar o que a gente investiu, né? Tanto no ponto físico quanto no tráfego pago, né? Isso. E um ponto que cria muita fortaleza pra isso, pra gente não se perder e a gente deixar de ter essa insistência, cara, é o CRM, né? Hoje a gente indica pra toda loja, cara, tem que ter um CRM, tem que ter ali, né, que é pra você fazer realmente a gestão de relacionamento com os teus leads, saber se essas tarefas estão sendo feitas, né? Criar tarefa, olha, o cara não me atendeu hoje, então vou criar uma tarefa aqui pra amanhã ligar pra ele em um horário diferente, até também para um gestor, o dono da loja ali, ele conseguir acompanhar como é que tá esse fluxo, ele conseguir ver se tá realmente fazendo isso. E o CRM ele é essencial, porque assim, cara, o WhatsApp é muito cômodo, é muito bom, é muito fácil, eu pego aqui e abro o WhatsApp facilmente, né, diferentemente às vezes do CRM, só que a gente se perde, cara. É muita mensagem, às vezes o vendedor até tem o pessoal misturado com o profissional, então a família manda mensagem, a esposa, o marido, ainda junta com os clientes também, então esse cara ele não vai ter uma gestão, ele não vai conseguir gerir os leads dele ali. Então a gente... É um adendo, né? Tipo, um vendedor insistente e com a técnica, pronto, é o combo perfeito. O CRM, o SDR, a gente consegue trabalhar treinamentos neles
para ter técnica não só de insistência, não ser só aquele vendedor chato, mas ter uma forma de ser insistente melhor, né? Uma forma que dá mais resultado. Esperar ele atender no horário de manhã, não atendeu, vamos tentar no horário à tarde. Aí não atender naquele momento, vamos tentar uma ligação no outro dia. Então tem formas de ser insistente e você conseguir melhorar o seu atendimento nisso, né? Por isso que eu te falei que o SDR, eu acredito que seja uma forma de padronizar muito boa, além de atender mais rápido, né? Você deixar uma pessoa focada nisso, né? Com certeza. E outra coisa, pô, a tendência é que o método científico ele ser muito utilizado na gestão, pô. Hoje, sei lá, se tu vai num cara que tem uma loja mais antiga, às vezes ele diz, não tô vendendo. Aí muitas vezes até pergunto, cara, tu não tá vendendo por quê? Não, é porque é isso, porque é aquilo, mas ele não sabe exatamente o motivo, né? E hoje, com a tecnologia, pô, a gente tem ferramenta para tudo. Aí tem o chat GPT que se pedir, ele faz um roteiro de vídeos pro ano inteiro do Instagram da tua loja, entendeu? E hoje a galera não usa muito, né? Então, dando até um exemplo, o próprio CRM que o Eduardo falou aqui. Cara, hoje a galera investe muito em tráfego, certo? Aí, sei lá, vou dar um exemplo, números aqui. Chega a 200 leads, o cara faz ali 2, 3 vendas. Todos os leads que não compraram, muitas vezes o cara desperdiça, pô. Ele não usa mais de jeito nenhum. Só que se ele acumular 200 leads durante, sei lá, um ano, dá 2.400 leads. Se ele dispara para essa galera, se 1% converte, é 24 vendas, né? Se eu não tiver enganado. Reciclagem de leads por período, né? Exatamente. Um semestre ou trimestre, talvez depende da quantidade que você tem de lead, é muito importante também. Exatamente. Hoje tem até automação, a gente também trabalha com isso. Porque assim, a gente tá falando de ser humano, né? Então, que nem o Igor falou, cara, daqui a uns 4, 5 meses vai ter uns 1.000 leads lá. Então, um pré-vendedor, um cara, já começa a ficar difícil. E aí entra a questão de ter uma automação. Eu não falo robotizar o atendimento, não. Eu tô falando, por exemplo, fazer um disparo desse. A gente programar para a própria máquina, ela disparar uma mensagem ali, cara, quando esse lead aqui passar 2 meses sem falar comigo, e for um lead aqui que eu vi que tinha potencial, e o cara tava tipo, mano, eu vou ver pra depois, deixa a máquina lá programada pra ela mandar uma mensagem ali de, oi, tudo bom? Cadê? Comprou o carro? Uma perguntinha básica. Quando ele responder, aí entra o pessoal, né? Aí entra o pré-vendedor pra fazer realmente ali o agendamento e a importância de cada vez mais as ferramentas. E infelizmente a maioria das lojas não utiliza, não tem, nem sabe o que é muitas vezes. Exatamente. Isso é muito usado hoje já para concessionária. E eu acredito que muitas lojas, né, mais tradicionais, eles querem atingir a padronização de uma concessionária, né, tanto no atendimento quanto nos processos. E isso é utilizado há muito tempo já nas concessionárias. Então, é uma coisa que dá resultado, porque se não desse resultado, essas concessionárias multinacionais não estariam utilizando, não só aqui no Brasil, quanto no mundo afora, né? Com certeza. Então, é uma coisa que realmente dá resultado. E muita coisa que a gente faz, cara, é coisa básica, Matheusão. Tipo, coisas que outros segmentos já fazem, cara. Tipo assim, 40 anos atrás, entendeu? A gente pega essas coisas que já são básicas em outros segmentos. Quando a gente só fala muitas vezes com a galera de carro, os caras não têm essa noção, né? Tipo assim, dá pra fazer isso e tal. Tem até um lojista que a gente tava conversando, né? Que é o Carlos, que é até um cliente nosso. Que a gente vai trazer ele pra cá pro podcast. Que ele fala muito, cara, se o vendedor, se o dono de loja, ele estudasse o tanto que o médico estuda, né? Esse cara é 10 vezes mais rico que um médico, né? Porque, querendo ou não, o negócio de carros é um ramo muito bom, pô. O cara que ele sabe de gestão, ele entende um pouco de processo, ele organiza, ele consegue crescer o patrimônio muito, tá entendendo? Só que o cara não estuda de jeito nenhum, tá entendendo? É até um ponto que a gente acha bem bacana lá de trabalhar contigo, é que tu é doido. E isso é muito bom, pô. Porque a gente tem umas ideias mirabolantes que a gente vê, tu vai, testa aí, bora ver se vende e tal, não sei o quê, né? Faz muita mentoria e tal, traz muito conhecimento. Até a conversa acaba sendo mais interessante, né? Eduardo que eu digo que geralmente ele faz as reuniões lá contigo. Então é uma parada muito massa. Aí, Matheusão, enfim, a gente conversou sobre vários aspectos. Uma dúvida que eu tenho, bicho. Hoje, querendo ou não, tu como gestor, tu vai trabalhar atuando ali em várias áreas, né? Resolvendo vários pepinos, vários abacaxis ali da operação. Se tu tivesse assim uma cópia tua para resolver tudo que tu já faz e tu tivesse teu tempo livre para trabalhar só o marketing comercial da tua loja, que ações tu iria tomar ali para tentar potencializar os resultados ainda mais? Hoje eu não faço a parte do Recicla Lead, né? Que esse exemplo que tu falou. Eu acho que eu iria pegar um tempo para isso. Eu ia tentar ver estratégias de outras formas além do marketing, né? Também só parte digital. Talvez até uma mudança de ponto, ver se realmente qual é o rumo que as lojas estão tomando, né? Qual a região para ir e tentar alocar minha loja num ponto desse, que como eu iniciei há 2 anos atrás, eu iniciei num ponto mais simples, querendo ou não, e eu vou querer ir para um ponto mais de fluxo, né? E fazer um estudo de mercado mais sobre isso, mais detalhado sobre isso também.
E acredito que é isso. Mas quando tu fala que tu vai mudar de ponto, Matheus, tu acha que tu vai abrir uma nova loja, vai ter 2 sedes? Eu queria até que tu falasse um pouco mais sobre isso, né? Porque tem clientes que às vezes tem 3, 4 lojas. Quanto é que você hoje enxerga que isso é importante, tá em diferentes cantos? Falasse um pouquinho mais. Eu acho que hoje, antigamente era muito importante a ideia de ter mais de um ponto em diversidades da cidade, né? Em pontos diferentes da cidade. Eu acho que era muito importante antigamente. Hoje eu acho que não seja tão importante. Eu acho que você valorizar a sua marca, fazer seu nome da empresa em si, e ter uma estrutura física boa, talvez em um ponto só muito bom, vale mais a pena do que você ter vários pontos na cidade e não ter um brand tão forte assim no digital e na visibilidade em si, no fora a loja. Porque o cliente de pátio, querendo ou não, é o cliente que vem reduzindo há muito tempo já o que tem... por exemplo, gaguejei, mas resumindo. Tem cliente que a gente vê que está aumentando muito a quantidade, né? Por exemplo, os clientes de tráfego pago antigamente vinham com mais medo e tudo, hoje já vem com a quantidade maior. Antes disso, o tráfego pago era o LX, aumentou muito a quantidade de vendas. Hoje a gente já vê que está caindo um pouco. Mas o que vem caindo mais são os clientes de porta, são os clientes de pátio. Então, eu acho que não valeria a pena a gente investir tanto agora nessa diversificação tanto de ponto. Claro que vai chegar a um tamanho que você não vai conseguir abarcar 100 carros, 200 carros em um ponto só. Aí você pode ver a possibilidade, por conta disso, né, de estrutura física mesmo, de mudar de ponto e ter vários outros pontos. Mas por conta disso, eu acredito que o brand é mais importante, né, o valor da sua marca, do que o ponto físico em si. Muitas lojas, né, não de carro, mas, por exemplo, outras marcas, né, a Nike e tudo, ela não precisa de uma loja física mais hoje. Então, é um dos negócios que a gente está falando que carro hoje ainda precisa, né? Porque o cliente geralmente quer ver o carro e tudo, mas futuramente vai ser bem mais digital ainda. Então, acredito que o ponto físico não seria um investimento muito bom agora, entendeu? A diversidade de pontos físicos. Outra dúvida, Matheus. Na tua opinião, a galera de pátio vem diminuindo por quê? Tipo, pra gente que trabalha com marcha acaba sendo mais óbvio, né? Mas do teu ponto de vista. Acredito pela facilidade, né? Antigamente o pessoal ia para um shopping com várias lojas e não sabia às vezes nem qual carro que queria. E olhando de loja por loja o que se agradava, depois ele ia olhando dentro do que ele se agradou, o mais barato e o melhor custo-benefício. Hoje em dia a pessoa consegue no YouTube ver qual é o carro, o melhor custo-benefício para aquela faixa de preço. Na OLX ou em outras plataformas ela consegue ver quanto é que vale em média, ela acha o menor, na melhor custo-benefício em uma loja, por exemplo, que já tem uma garantia, uma certa segurança a mais, e vai só naquela loja. Então, essa diversidade de pátio e tudo, acho que acaba sendo perda de valor também. A gente tá caminhando aqui pro final também, Matheus. Eu queria entender, cara, as tuas expectativas ali e os planos futuros da Legacy Autos. Queria que tu falasse aqui um pouco mais, né? Até pra galera poder aprender também um pouquinho da tua visão aí como empreendedor, que vem fazendo da loja certo, né? Em tão pouco tempo também. Como eu falei, né? O meu sonho é fazer como se fosse um conglomerado em um ponto só, que eu não acho muito boa a ideia de ter vários pontos, né? Como eu falei também. Uma loja, por exemplo, uma loja de carro com uma loja de repasse, uma loja especializada em repasse, talvez nem só da minha loja, mas até com uma compra só para repasse, uma loja de motos em conglomerado, uma loja de fumê e venda de acessórios, tudo próximo, ou até mesmo um complexo só que meu objetivo mais próximo, né, seria essa loja de 60 carros no pátio, que seria uma loja de mais ou menos 75 carros no estoque, 60 carros prontos dentro. Eu acho que esse seria o meu objetivo mais próximo, que é o que eu estou tentando alcançar agora nessa mudança de ponto, que eu prevejo até para o próximo ano, no máximo. Matheusão, pergunta aqui. De comercial, qual ação o lojista não pode deixar de fazer, ou a parada que ele não pode deixar de ter? Porque se ele fizer isso, na tua opinião, ele quebra. Ele não está no digital, acho que é básico isso. Ele não está participando do mercado digital, acho que é... Show de bola. E as dificuldades hoje que o cara tem para isso? Tipo assim, tem uma loja, decidi entrar com força no digital. Tu acha que, se fosse dar dicas, né? Porque querendo ou não, já trilhou um pouco esse caminho. Qual seriam as dicas que tu dá? Diversificar o investimento, tanto para o brand quanto para a venda. Fortalecer a marca muito, né? Para procurar fazer vídeos que dêem engajamento e visibilidade. E com isso, atrair vendas também. Então, eu investi nas tradicionais também, na LX, no Instagram, e o tráfego pago dessa forma. Pois é. Uma coisa que eu vejo muito, bicho, é porque o cara é muito imediatista, entendeu? Tipo, o cara nunca fez nada no Instagram, não fez nada na internet, começou hoje, já quer uma semana, já um mês vender 10 carros, e a gente sabe que não é assim, né?
Porque, beleza, vai ter a galera que vai dizer que tu vai conseguir fazer isso. Vai fazer isso pra ti de maneira muito rápida. Mas, na prática, pô, a gente não pode tomar a exceção como regra, né? A regra é que seja um degrauzinho de cada vez, vai produzindo conteúdo, vai distribuindo esse conteúdo, vai fortalecendo a marca, que vai acabar gerando ali uma quantidade de leads e, se ajustar do processo, também vai gerar mais vendas, né? Puxando ali um pouco do começo, no começo ali que a gente começou a trabalhar com tráfego, no começo pro meio ali, a gente teve algumas dificuldades, que era o que, às vezes a gente gerava uma quantidade de lead legal, a loja não conseguia trazer tanta visita, se não traz visita não vende, se não vende, o cara não tem nem motivo para renovar com a gente, né? Então foi uma dificuldade que a gente encontrou lá no começo, que como a gente analisa muito o número, né, e até uma dica que a gente dá, a gente conseguiu identificar que o gargalo era o pré-vendas, né? Então a gente começou a fazer ações ali, ter ideias, a gente testou alguns lá na loja, não deu certo, né? Então a gente voltou com outros para conseguir corrigir e efetuar essa venda. E aí falando de dados mesmo, de número, pô, eu vejo que tu já tem essa visão, né? Tava até uma época conversando com a gente sobre montar uma dash e tal. Quais indicadores tu acha que são interessantes ali pro comercial, Matheusão? Tipo, Do pré-venda? de pré-vendas, de vendas, né? Claro que o indicador principal vai ser a venda, né? No fim do processo inteiro. Mas tem alguns pontos ali que tu olha com maior carinho, assim, em relação a números. Eu acho que o agendamento de visitas e realmente o acontecimento da visita é muito importante. Porque a visita, quando acontece, facilita demais a venda já. Então, o cliente que vai, geralmente, pelo menos lá na loja, o percentual de conversão é de 50% a 60% para lá. Então, eu acho que o agendamento de visita e a realização efetiva dessa visita é um parâmetro muito confiável para se ter, assim. Boa, razão. Boa. Eu acho também, né, até para complementar também na minha visão, cara, a gente hoje, que aí entra de novo o ponto da importância do CRM, cara. No CRM você consegue ver até o tempo de resposta, muitas vezes, que o atendente está tendo ali para responder o lead. Então, tu como gerente hoje, que gerencia ali a equipe da Legacy Autos, Matheus, você ter esse acesso ali de prontidão, né? Bater o olho, cara, será que meus atendentes estão moscando aqui, estão errando, estão demorando muito tempo realmente a responder as pessoas? Então isso, né, acompanhar também as tarefas, eu acho que são indicadores também importantes para poder complementar aqui na fala, né, do Matheus. Então acho que também essas coisas aí, além, claro que isso daí é o principal, o agendamento e a visita mesmo, também acompanhar isso, porque isso vai dar o indicador de por que não está tendo agendamento e de por que também não está tendo as visitas. E conseguir corrigir, né? Matheus, é uma dúvida, pô. Mais uma vez, como eu sou mais comercial, acabo visitando muita loja. E aí, às vezes eu vejo que tem loja que abriu, tipo, primeiro que o cara tinha uma estrutura até melhor no começo, mas o cara parece que empancou nas vendas, assim, tipo, travou. Vocês não, eu vejo que vocês conseguem ir aumentando ali no decorrer do tempo. O que é que tu acha que faz com que isso aconteça, pô? Tipo, é uma ação que tu toma, é uma ação que a galera deixa de tomar. Na tua visão, tenho certeza que tu vê lojistas justamente nesse exemplo, né, que eu dei. O que é que tu acha ali, pô? Tu falou do pós-venda, né, e tal, mas tu acha que teria outro motivo? Eu acho que é uma característica da loja também, que é a insistência. Uhum. A gente é muito insistente, assim, a gente não acredita que a gente que eu falo é a Legacy, né? Uhum. Não só eu, todo mundo trabalha com a gente na Legacy. É que a venda não acontece, a venda não é realizada, a venda quem faz é a gente. Então, para isso, a gente tem que ir fazer a venda. Então, isso é uma premissa que vai gerar outras coisas. Por exemplo, um cliente ou um lojista parceiro vem e fala: não, tá fraco, o comércio tá fraco, a taxa de juros está baixa. Mas se ele for pegar 10 lojistas, vamos supor que 7 estejam ruins, mas 3 estão bons. Se os 3 estão bons, não é que está fraco o comércio, é porque você está fazendo da maneira errada. Então, você tem que ir fazer a venda. Se você ficar colocando culpa em outros acontecimentos, outras pessoas, sempre vai ter uma culpa. O ser humano tem essa estratégia, né, de autodefesa. Mas a venda acontece, você que tem que ir atrás. Nunca acontece por si só. Então, é isso que a gente faz. A gente não desiste, a gente participa, como tu falou, de todos os feirões. A gente tem que estar participando, tenta participar do máximo de eventos possíveis. Feirão, ou participar de união de lojas. A gente faz um evento dentro de uma loja parceira. E eventos também no Instagram, tenta atrair um público diferente. E é isso, não desistir, ir pra cima e fazer acontecer, não esperar que aconteça, entendeu? Boa, top demais, pô. Olha a razão. Show. Cara, eu agora queria também que tu desse dica aí, ô Matheus, porque assim, teve até um acontecimento que aconteceu com um cliente nosso, cara. O que aconteceu? A mulher, né, ela
tinha um esposo, e aí o esposo ele comprava o carro ali da família e tudo. Só que aí, infelizmente, o esposo morreu, cara. E aí ela não sabia nada de carro. Então ela tinha uma grande preocupação e ela precisava de um carro para trabalho, inclusive. E ela tinha uma grande preocupação de, cara, como é que eu vou comprar um carro se eu nem entendo sobre? Eu acho que muitas vezes a gente perde clientes mesmo, porque a pessoa fica indecisa, fica com uma pulguinha atrás da orelha. Será que esse cara tá falando mesmo? Vou para casa, vou pensar. E a gente sabe que o pior inimigo do vendedor é o travesseiro, né? Que a pessoa vai dormir e amanhã já não quer mais, talvez, aquele carro. Eu queria que tu falasse um pouquinho também para essa galera que tá assistindo aqui a gente em relação a isso, né? O que você enxerga ali, o que os critérios que você avalia para achar que aquele carro ali, esse carro aqui é bom para comprar, principalmente quando tu vai comprar para revender também. Tem uma qualidade básica nos carros que a gente tenta prezar, né? Carros selados, né, que a gente fala, que são carros que não são batidos nem de frente, nem de mala. Principalmente de frente, que geralmente quando é um carro batido de frente, ele já vai pegar relacionado a motor e tudo, e pode atrapalhar o funcionamento do veículo. A gente não pega isso lá na loja. Como é que olha isso, Matheusão? Assim, tem selos de fábrica, de padronização de fábrica, selos químicos também que tem no motor, a parte de parafusos, marca de chave, que isso dá pra gente deixar entender isso. Também a parte da quilometragem, né? Evitar nunca comprar cliente de quilometragem adulterada, que tem muitos clientes particular que já chega a quilometragem adulterada. Às vezes já para um cliente final já é mais complicado também. Mas tem como saber isso, se tá adulterado, Matheus? Tem, só que tem muita falha, né? Até nos processos de verificação se foi adulterada, tem muita falha durante isso, porque o pessoal mexe no módulo do ABS, mexe no módulo do airbag para tentar diminuir os rastros, né? Entendi. Porque os bandidos aqui tentam aprender mais com o errado do que com o certo. Estuda mais do que o povo para fazer porra. Aí é osso. Show de bola. Bom, Matheus, e a gente tá aqui, né, prosseguindo ali pro final. Eu queria fazer um quadro contigo aqui no nosso podcast, que é o seguinte: eu vou falar algumas frasinhas aqui, um carro para, eu vou dizer, né, taranana, e tu vai ter que dizer a primeira coisa que vem na tua cabeça, beleza? Rocha. Show. Cara, um carro para viajar. Defender. Eita. Um carro que é o seu xodó. Mustang. Um carro relíquia. Porschezinha antiga. Qual? Uma Cayenne antiga. Show. E um carro que tu diz assim, bonitão, top. Z4, modelo novo, 22 para lá. Show de bola. Foi específico nesse último. Ele é bom. Então, pessoal, a gente está se encaminhando aqui para o final, certo? Desse primeiro episódio. Queria agradecer demais o Matheus da Legacy Auto, tanto pela confiança na nossa parceria, quanto pelo convite aqui, ter aceito o convite, de vir aqui bater esse papo com a gente, certo? Você que está acompanhando, não esquece de se inscrever no canal, né? Vou logo dar os avisos, e nos seguir nas outras redes sociais, que vão aparecer aqui em algum canto da tela. E eu gostaria de abrir para o Eduardo e para o Matheus ali darem a mensagem final. Primeiro convidado, né? Claramente. Pois é, galera, agradeço também a participação e ter sido a honra de ter sido o primeiro convidado. E deixar o Instagram da Legacy Autos aí, né, para o pessoal poder conhecer um pouco da gente. @LegacyAutos_. Boa. Show de bola. Também fico muito agradecido, pessoal. Deixem aqui nos comentários, principalmente, temas que vocês querem saber, né? Então, se você, cara, tem muita dúvida sobre isso daqui, manda aqui que a gente depois pode trazer um convidado especialista no assunto para produzir o conteúdo para vocês, tá? Show de bola. Então não esquece de acompanhar os próximos episódios, porque nessa temporada a gente vai trazer muito conteúdo e muito site para você que quer vender mais carros e não sabe ali por onde começar na parte de marketing e de comercial. Tamo junto.